Dizem que as maiores tragédias se escondem por trás das rotinas mais comuns. Um sorriso em uma foto, um bom dia dito no portão, um casal aparentemente feliz indo ao supermercado em uma tarde qualquer. Mas e se, por trás dessa rotina, houver algo muito mais sombrio? Algo tão perturbador que ninguém ousaria sequer imaginar. Foi exatamente isso que aconteceu com Mark e Evelyn Carter. Moradores de um bairro tranquilo nos arredores de Portland, Oregon, eles eram o retrato da normalidade, vizinhos amigáveis, um cachorro chamado Jasper e uma casa de jardim bem cuidado. Mas, em uma manhã de segunda-feira, eles simplesmente desapareceram. Sem sinais de arrombamento, sem vestígios de luta, sem qualquer indício de que algo tivesse saído do lugar. A polícia ficou intrigada, amigos e familiares devastados. E foi apenas semanas depois, graças a uma câmera escondida no local menos esperado, que a horrível verdade veio à tona. Bem-vindo ao canal É Curioso, onde exploramos os mistérios mais sombrios e os casos de true crime que parecem ter saído de um pesadelo. Prepare-se para mergulhar em uma história real que abalou uma comunidade inteira e que certamente vai mexer com seus nervos. Afinal, até onde conhecemos realmente as pessoas com quem convivemos? Você já se perguntou o que pode estar acontecendo por trás das cortinas fechadas da casa ao lado? Se você gosta de histórias que desafiam a lógica, revelam o lado mais obscuro da natureza humana e fazem sua espinha gelar, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque o que você vai ouvir agora é uma das histórias mais inquietantes que já contamos. E no final do vídeo, queremos saber sua opinião. O que você teria feito se estivesse no lugar dos vizinhos de Mark e Evelyn? Tudo começou no dia 3 de outubro, uma terça-feira aparentemente comum. O casal Mark e Evelyn Carter não apareceu para trabalhar. Ambos eram conhecidos por sua pontualidade. Evelyn era bibliotecária na escola secundária local, enquanto Mark era gerente em uma loja de ferragens da cidade. Os colegas estranharam sua ausência, mas não levantaram suspeitas de imediato. Talvez tivessem tirado um dia de folga, pensaram. Mas no segundo dia consecutivo de ausência sem qualquer tipo de aviso, o alarme começou a soar. Os amigos próximos começaram a ligar. As chamadas iam direto para a caixa postal. As mensagens de texto ficavam sem resposta. Foi quando a irmã de Evelyn, preocupada, decidiu ir até a casa do casal. O carro de Evelyn estava estacionado na garagem. As luzes estavam apagadas. Ela bateu a porta, chamou pelos dois, e nada. Não havia sinais visíveis de perturbação, mas algo não parecia certo. A polícia foi chamada e iniciou os protocolos de desaparecimento. Sem sinais de arrombamento ou luta, a investigação começou de forma morna. Mas algo perturbador emergiu logo na primeira análise. Todos os objetos pessoais estavam intactos, incluindo as carteiras, celulares e até mesmo os documentos dos dois. Aparentemente, nada havia sido levado. Não parecia uma fuga. Tampouco um sequestro tradicional. Uma equipe de busca foi acionada. Cães farejadores trouxeram resultados inconclusivos. Nenhum vestígio no quintal, nenhum sinal de evasão. A vizinhança foi interrogada, mas ninguém viu nem ouviu nada. Nenhum movimento suspeito. Nenhum carro estranho. Apenas silêncio. Um silêncio que parecia cada vez mais ameaçador conforme os dias passavam. E aqui entra a primeira pergunta que queremos te fazer. Se você soubesse que seus vizinhos sumiram sem deixar rastros, como reagiria? Você acreditaria que foi um crime ou pensaria em uma fuga planejada? A atmosfera na vizinhança mudou. O que antes era um bairro alegre, com crianças brincando nas ruas e vizinhos que trocavam receitas de bolos no portão, se tornou um cenário de desconfiança. Todos começaram a olhar uns para os outros com estranhamento. Quem seria capaz de algo tão frio? E, mais importante, seria alguém dali mesmo. A polícia decidiu revisar imagens de câmeras de segurança das redondezas. Nada foi encontrado. As gravações da rua estavam estranhamente corrompidas ou incompletas. E o que parecia inicialmente um caso isolado começou a revelar fissuras que apontavam para algo muito mais profundo. Os investigadores decidiram entrar na casa do casal para uma varredura minuciosa, e ali encontraram algo curioso, um sistema de câmeras internas. Mas o gravador principal estava desligado. Ou melhor, desligado parcialmente. Um dos investigadores, por intuição, decidiu verificar um armário no porão. E foi ali, escondido atrás de uma pilha de caixas de livros antigos, que encontraram uma pequena câmera, aparentemente improvisada, conectada a uma bateria independente. A posição da câmera não era usual.
estava voltada para a porta do porão, como se tivesse sido colocada para monitorar apenas aquela entrada. Eles não sabiam ainda, mas essa câmera seria a chave para resolver o mistério. O conteúdo foi extraído com cuidado, e os agentes passaram a noite analisando os arquivos. As primeiras horas de gravação eram normais. O casal descendo ao porão com caixas, provavelmente reorganizando o ambiente. Mas por volta das 22h43 do domingo anterior ao desaparecimento, algo incomum aconteceu. Um ruído metálico ecoa. A câmera capta Evelyn acendendo a luz e chamando por Mark. A porta do porão se fecha subitamente. A imagem começa a tremular. O que se segue na gravação é de partir o fôlego. Evelyn tenta abrir a porta, mas ela está trancada do lado de fora. Sua respiração se torna pesada, e ela chama por Mark repetidas vezes. E então, de forma súbita e sem explicação aparente, uma figura surge atrás dela. A câmera capta apenas parte do rosto do indivíduo, coberto com uma máscara rudimentar feita de tecido grosso e sujo. Evelyn grita. A imagem corta. Silêncio. A gravação seguinte mostra Mark entrando no porão, possivelmente em busca de Evelyn. Ele também é surpreendido. Um golpe rápido, violento, vindo da lateral. E então, a imagem desaparece completamente. Aquilo que antes era um desaparecimento sem explicação, agora se tornava um sequestro brutal. Mas quem era o responsável? E por quê? A máscara usada pela figura não parecia algo comprado em loja. Era algo feito à mão, tosco, improvisado. Isso indicava que não se tratava de um profissional, mas talvez de alguém perturbado. A polícia ficou perplexa. Como alguém conseguiu entrar na casa sem deixar rastros? Como trancou o casal no porão sem sinais de arrombamento? Começaram então a considerar outra possibilidade. E se o agressor já estivesse dentro da casa? E se, de alguma forma, o casal estivesse sendo vigiado há muito mais tempo do que se imaginava? A análise das gravações revelou ainda outro detalhe perturbador. A câmera havia sido colocada ali meses antes, como se alguém já soubesse o que aconteceria. Isso levanta uma questão importante. Quantas pessoas vivem monitoradas sem sequer saberem? Você já parou para pensar se há câmeras escondidas na sua própria casa? Com o novo material em mãos, a polícia reabriu a investigação com uma nova abordagem. Agora não era apenas um caso de desaparecimento, era uma cena de crime cuidadosamente planejada. A descoberta da câmera escondida mostrou que o responsável havia pensado em cada detalhe, antecipando movimentos, e provavelmente convivendo com o casal de alguma forma, ou os espionando à distância. O porão passou a ser o ponto central da investigação. Era um espaço grande, pouco utilizado, com prateleiras de madeira velha, ferramentas enferrujadas e caixas que datavam da mudança do casal anos antes. O mais inquietante era o fundo do porão, um alçapão, quase imperceptível, camuflado sob um tapete grosso e coberto com móveis pesados. Ao abrirem a tampa, os agentes desceram a um segundo nível, uma espécie de subsolo improvisado. Ali encontraram sinais de ocupação, latas de comida, sacos de dormir, restos de roupas sujas e desenhos feitos à mão nas paredes. As figuras desenhadas eram grotescas, rostos deformados, olhos esbugalhados, membros torcidos em ângulos impossíveis. Pareciam ter sido rabiscadas por uma mente atormentada. O cheiro era insuportável. O lugar estava impregnado de mofo, umidade e algo mais, algo que lembrava decomposição. Uma análise mais minuciosa revelou fios de cabelo e fragmentos de pele humana, indicando que alguém havia permanecido ali por muito tempo, talvez semanas. E se essa pessoa estivesse vivendo ali antes mesmo do casal perceber? A hipótese de um invasor clandestino se escondendo dentro da própria casa era absurda, mas não inédita. Casos anteriores nos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul mostraram que sim, é possível alguém morar secretamente em uma casa ocupada, descendo à noite para se alimentar, se esconder durante o dia e desaparecer entre as vigas, como um fantasma da estrutura. Já ouviu falar no termo morador sombra? Pois é, esse termo horrível pode ter sido mais real do que gostaríamos. As investigações forenses revelaram que o local abaixo do porão tinha vestígios de presença humana por pelo menos 4 meses. Isso indicava que o agressor vinha planejando tudo desde muito antes do ataque. Mas quem seria? E como conseguiu acesso à casa dos Carter sem ser notado? Nenhum sinal de invasão nas janelas, nas portas ou nas fechaduras. Aparentemente, o acesso era feito pelo duto de ventilação externo que conectava o subsolo à parte de trás do jardim.
um espaço escondido atrás de arbustos espessos, onde ninguém jamais pensaria em olhar. A polícia agora enfrentava outro dilema: identificar o agressor. Com base no fragmento de imagem obtido na câmera escondida, foi possível isolar parte do rosto sob a máscara. A tecnologia de reconhecimento facial, combinada com softwares de aprimoramento, revelou uma cicatriz na sobrancelha esquerda e um olho ligeiramente torto. Esses detalhes pareciam familiares a um dos policiais veteranos. E então, uma suspeita antiga veio à tona. Havia anos, um homem chamado Dylan M. Prescott, ex-militar e paciente com histórico de distúrbios mentais, havia sido acusado de se esconder em casas alheias na mesma região, mas sem evidências concretas. O caso foi arquivado. Ele desapareceu após sair de uma clínica psiquiátrica e nunca mais foi visto. Sua ficha era perturbadora: comportamento obsessivo, alucinações e uma obsessão com o conceito de famílias perfeitas. Prescott acreditava que podia proteger casais que ele julgasse dignos, mas essa proteção incluía isolamento total do mundo exterior. Acreditava que o mundo lá fora era uma ameaça, e ele deveria ser o guardião. Você já imaginou o quão frágil é a linha entre proteção e obsessão? Até onde pode ir a mente de alguém que acredita estar fazendo o bem, mesmo quando está cometendo atos monstruosos? Com o nome de Prescott agora no radar da investigação, as autoridades passaram a buscar qualquer vestígio de sua presença recente. Foi então que, revirando arquivos hospitalares antigos, descobriram que ele havia feito uma consulta recente sob um nome falso em uma clínica da cidade. A assinatura era diferente, mas o padrão de escrita e a descrição física batiam. As buscas foram intensificadas nas áreas florestais próximas à cidade, pois Prescott havia sido flagrado acampando em locais remotos anos antes. Um velho abrigo abandonado a 12 quilômetros da casa dos Carter se tornou o foco da nova busca. Lá, foram encontrados objetos pessoais de Mark e Evelyn, como um anel de noivado, uma camiseta com o nome da escola onde Evelyn trabalhava, e até fotos do casal dormindo, provavelmente tiradas por Prescott sem que eles percebessem. Essas descobertas confirmaram que o crime tinha motivação psicológica, mas também apontaram para algo ainda mais assustador. Prescott vinha observando o casal há muito tempo. Eles estavam sendo vigiados, dia e noite, por uma presença silenciosa. E mesmo morando juntos há anos, jamais perceberam. Essa história nos faz refletir. Será que realmente conhecemos os limites da nossa privacidade? Quantas pessoas podem estar nos observando enquanto vivemos nossas rotinas diárias? E mais, quantas dessas pessoas carregam consigo intenções perturbadoras? O caso dos Carter estava longe de uma solução, mas agora o rastro de terror deixado por Prescott se tornava mais evidente. A comunidade, antes apática, agora estava em choque. Todos se perguntavam: será que ele ainda estava por perto? A busca por Prescott tornou-se uma caçada implacável. A cada novo local investigado, novos indícios surgiam, como se o criminoso estivesse deixando intencionalmente rastros, não para ser capturado, mas para provocar. Era como se aquele jogo de gato e rato fosse parte do plano dele. Um dos objetos mais perturbadores encontrados foi um caderno, com capa de couro envelhecido, recheado de anotações confusas, rabiscos agressivos e frases repetidas inúmeras vezes. Eles me pertencem agora, ninguém os levará de mim, protegê-los é meu dever. Em meio ao caos das palavras, surgia uma linha do tempo que descrevia os hábitos diários de Mark e Evelyn com precisão milimétrica. Acordavam às 6h40, tomavam café juntos às 7h15, Evelyn saía para o trabalho às 7h45, Mark caminhava até a biblioteca às 8h10. Nada escapava aos olhos de Prescott, mas uma anotação, em especial, chamou a atenção dos investigadores: Dia do Silêncio. Eles não gritaram. Fizeram tudo certo. Essa frase parecia indicar o momento do crime. Um registro frio, quase ritualístico, de um ato hediondo. O diário não mencionava violência explícita, mas deixava implícito que algo terrível havia acontecido naquele dia do silêncio. O que teria feito o casal se submeter ao agressor sem resistência? Teriam sido drogados? Ou a mente distorcida de Prescott os convenceu de que estavam sendo salvos, e não sequestrados? Esse dilema tocava profundamente os agentes, pois mostrava que a manipulação psicológica havia sido tão forte quanto a física. E isso nos leva a refletir, em situações extremas, o quanto da nossa percepção da realidade pode ser distorcida. Será que, sob pressão, somos capazes de aceitar o inaceitável como sendo normal?
O caso agora envolvia não apenas brutalidade, mas dominação mental. Prescott não era apenas um criminoso, ele era um manipulador, um arquiteto do medo. Ao revisarem novamente as gravações da câmera escondida, os técnicos descobriram algo que havia passado despercebido. Um reflexo em um dos quadros da parede revelava parcialmente o rosto de Evelyn, em um estado quase catatônico. Seus olhos estavam abertos, mas não havia vida neles. Sua boca se movia levemente, como se murmurasse algo. Após amplificar o som várias vezes, identificaram uma frase repetida. Não podemos sair, ele disse que é perigoso lá fora. A descoberta causou arrepios nos investigadores. Evelyn, uma mulher forte, educadora ativa na comunidade, havia sido completamente subjugada pela ideia de que o mundo fora da casa era mais perigoso que o homem que a mantinha presa. Prescott havia criado uma narrativa paranoica em que ele era o único elo entre o casal e uma ameaça imaginária. Manipulação psicológica, cárcere emocional, quebra completa da identidade. Tudo estava ali, registrado em fragmentos silenciosos e arrepios congelantes. Especialistas foram chamados para analisar o comportamento do criminoso. O laudo final revelou um transtorno dissociativo raro, agravado por traumas de infância, e uma vivência militar marcada por perdas e fracassos. Prescott projetava sua frustração em casais felizes, buscando resgatar a harmonia que ele nunca teve. Era como se ele tentasse capturar a essência da felicidade alheia e aprisioná-la, preservá-la à força. Ao mesmo tempo, isso nos leva a pensar em como os traumas mal resolvidos podem se transformar em catalisadores de horrores. Quantas pessoas ao nosso redor carregam feridas invisíveis, prontas para explodir de forma imprevisível? A mente humana é um labirinto, e alguns de seus corredores mais escuros são capazes de engolir a empatia e substituir tudo por obsessão. Prescott não queria matar, ele queria possuir, e, talvez por isso, Mark e Evelyn ainda estivessem vivos, em algum lugar. O novo rumo da investigação reacendeu a esperança de encontrar o casal com vida. Se a teoria de que Prescott os mantinha em cárcere estivesse correta, havia chances reais de resgate. A equipe especial da polícia organizou uma força-tarefa que vasculhou dezenas de propriedades abandonadas, cabanas em florestas e entradas de cavernas nas redondezas. Durante uma operação numa área montanhosa, cães farejadores encontraram um alçapão camuflado sob folhas e galhos, preso com correntes grossas. O silêncio ao redor era sepulcral. Quando a tampa foi aberta, um fedor insuportável escapou, seguido por um gemido fraco, quase inaudível. Ao descerem com lanternas, os agentes encontraram Mark amarrado a uma cama de metal, visivelmente desidratado, mas vivo. Ele chorava compulsivamente, repetindo: "Ela ainda está aqui, ele não nos deixou ir", ele dizia que era amor. O resgate foi imediato. Mark foi levado ao hospital em estado de choque. Enquanto era atendido, revelou aos médicos que Evelyn ainda estava na mesma estrutura, mas em outro compartimento. Disse que Prescott a considerava a alma do lugar, e que ela era mantida em um quarto especial, decorado com objetos retirados da casa original. Horas depois, Evelyn foi localizada em uma cela improvisada, rodeada por espelhos quebrados e bonecos costurados à mão. Estava desnutrida, com a mente completamente dissociada. Falava em códigos, chamava Prescott de anjo protetor e dizia que o mundo havia sido destruído, e que apenas eles haviam sobrevivido. A equipe médica entrou em alerta. Evelyn havia sido vítima de um severo processo de lavagem cerebral. O cárcere físico havia terminado, mas o cárcere psicológico ainda a mantinha presa. O retorno do casal à sociedade foi um processo longo e doloroso. Mark, mesmo debilitado, conseguiu recuperar parte de sua lucidez após semanas de terapia intensiva. Já Evelyn alternava entre momentos de consciência e delírios intensos. A imagem de Prescott ainda dominava sua mente, como uma sombra que se recusava a desaparecer. O mais perturbador era a forma como ela falava dele, com reverência. Dizia que ele a salvou, que o mundo fora da cabana era um inferno cheio de ruídos e ameaças, e que Prescott havia sido o único a oferecer paz. Esse tipo de síndrome é conhecido como Síndrome de Estocolmo, mas o nível de dissociação de Evelyn ultrapassava o conhecido. Ela havia sido desfigurada emocionalmente, reconstruída sob uma nova identidade moldada pelo agressor. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre um crime, e passa a ser sobre o que significa sobreviver. Quantas cicatrizes uma mente pode carregar antes de se tornar irreconhecível? O que acontece quando as memórias de uma vida inteira são substituídas por um pesadelo contínuo, mas disfarçado de paraíso?
Evelyn vivia entre dois mundos, o real, que ela rejeitava, e o ilusório, que seu sequestrador criou com esmero. Prescott foi finalmente capturado dias depois, vagando próximo a um rio, vestindo roupas esfarrapadas e murmurando números em sequência. Não reagiu à prisão. Disse apenas: eles estão salvos agora. O julgamento foi um espetáculo midiático, mas Mark e Evelyn não compareceram. Escolheram o anonimato, tentando recomeçar em outro estado, longe dos holofotes. A casa onde tudo começou foi demolida. No lugar, ergueram um memorial silencioso. E você, depois de ouvir essa história, ainda acha que está seguro dentro da sua própria casa? A sentença de Prescott, embora justa sob os olhos da lei, nunca foi capaz de compensar o estrago psicológico deixado para trás. Condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ele foi transferido para uma instalação de segurança máxima. Durante as primeiras semanas de reclusão, permanecia em silêncio absoluto, encarando a parede da cela, como se ainda estivesse preso à imagem da cabana, ao papel de protetor, à ilusão de que estava cuidando do casal. Mas eventualmente, começou a escrever. Os guardas encontraram páginas e mais páginas de um novo diário, onde ele narrava com riqueza de detalhes as semanas que passou com Mark e Evelyn. E o mais assustador, em nenhum momento ele admitia culpa. Para Prescott, aquilo nunca foi sequestro. Era, como ele descrevia, uma adoção emocional forçada. Ele se via como alguém que resgatava pessoas da realidade caótica e cruel, como se vivesse em uma lógica paralela, onde a violência era uma forma distorcida de amor. Esse diário acabou se tornando uma peça crucial para especialistas em criminologia e psiquiatria forense. Não apenas pelas descrições gráficas dos eventos, mas pelo nível de distorção cognitiva que revelava. Prescott relatava que, ao observar o casal, percebia falhas na conexão entre eles e sentia que seu papel era restaurar essa conexão, mesmo que contra a vontade deles. Dizia que a sociedade havia corrompido o amor, e que apenas em isolamento completo seria possível salvar o sentimento puro entre duas pessoas. Esse raciocínio doentio, porém meticulosamente articulado, deixou muitos estudiosos inquietos. Afinal, quantas pessoas andam entre nós, abrigando visões igualmente distorcidas, mas ainda não manifestas? Será que alguém aparentemente normal, gentil até, poderia estar apenas esperando um gatilho para libertar seu lado mais sombrio? E você, já olhou bem nos olhos de um vizinho e teve a sensação de que algo ali não estava certo? Enquanto Prescott desaparecia na rotina sombria de sua cela, Mark e Evelyn enfrentavam um tipo diferente de prisão, a da memória. Eles haviam sobrevivido fisicamente, mas as marcas deixadas pela experiência estavam longe de cicatrizar. Evelyn, aos poucos, começou a rejeitar os delírios criados por Prescott, mas o processo era doloroso. Em uma das sessões de terapia, ela contou que por muito tempo acreditou que o mundo exterior havia sido destruído e que as vozes dos resgatadores eram apenas simulações geradas por máquinas para testá-la. Essa confusão entre realidade e delírio era fruto da rotina imposta pelo agressor, que usava luzes artificiais, gravações de sons da floresta e até vídeos antigos para criar a ilusão de que estavam em um futuro pós-apocalíptico. Mark, por sua vez, tentou manter a sanidade focando em pequenos detalhes, a contagem dos minutos, o som dos passos, o padrão de goteiras no teto da cela. Foi assim que ele manteve a mente ativa, enquanto o corpo definhava. Após quase um ano de recuperação, o casal decidiu escrever um livro, não para capitalizar sobre o trauma, mas como forma de exorcizar a dor. O título foi escolhido por Evelyn, Quando o Amor Vira Cela. Nas páginas, relataram com franqueza as fases do cativeiro, os mecanismos de manipulação psicológica, as horas de desespero absoluto e os raros momentos em que conseguiam, mesmo no inferno, lembrar do que era ser humano. O lançamento do livro dividiu opiniões. Alguns os consideraram corajosos, outros acusaram de explorar a tragédia. Mas para Mark e Evelyn, não se tratava de fama. Tratava-se de sobrevivência emocional. Escrever era a única maneira de nomear o que haviam vivido, dar forma ao pesadelo, torná-lo concreto, compreensível. E você, se passasse pelo que eles passaram, encontraria forças para contar sua história? Ou preferiria enterrá-la no silêncio? O livro, além de impactar leitores em todo o país, chamou a atenção de investigadores de casos semelhantes. Com base nos relatos de Mark e Evelyn, foi possível identificar padrões em desaparecimentos ocorridos em outras regiões. Prescott, ao que tudo indica,
não era um criminoso solitário em sua metodologia. Surgiram indícios de fóruns obscuros na Deep Web onde indivíduos trocavam experiências e técnicas sobre retenção de vínculo afetivo forçado. Um dos usuários desses fóruns tinha o codinome Caretaker42 e usava frases idênticas às encontradas nos diários de Prescott. A investigação levou à prisão de mais 2 homens em estados diferentes, ambos com estruturas semelhantes à cabana onde o casal fora mantido. Isso confirmou uma teoria aterradora. O caso de Mark e Evelyn era apenas a face visível de uma rede mais ampla de abusadores psicológicos. Esses novos casos trouxeram à tona o quanto a obsessão pelo controle emocional alheio pode evoluir para práticas sistemáticas de cárcere e lavagem cerebral. E o mais assustador, muitas vezes, as vítimas nem sabiam que estavam sendo manipuladas. Em um dos casos, a mulher libertada acreditava que seu salvador a havia resgatado de um culto satânico, quando na verdade ela havia sido sequestrada a caminho do trabalho. As semelhanças com a história de Evelyn eram gritantes. Isso levanta uma pergunta inquietante. Quantas pessoas, neste exato momento, estão desaparecidas, vivendo sob falsas narrativas impostas por criminosos que se veem como heróis? A linha entre proteção e dominação, entre cuidado e possessão, pode ser terrivelmente tênue, e é justamente aí que mora o perigo. A investigação sobre os fóruns clandestinos de manipulação emocional revelou algo ainda mais sombrio. Havia tutoriais detalhados sobre como criar situações de dependência psicológica total, com base em privação sensorial, isolamento e alternância entre afeto e punição. Era como se esses sequestradores estudassem a mente humana como predadores estudam presas. O FBI classificou a prática como uma nova forma de terrorismo psicológico. As autoridades começaram a mapear usuários suspeitos em diferentes países, e uma força-tarefa internacional foi criada. A história de Mark e Evelyn foi usada em treinamentos para identificar os primeiros sinais de manipulação emocional severa, não apenas em crimes, mas em relacionamentos abusivos em geral. Aquilo que começou como um sequestro individual virou símbolo global de alerta. Enquanto isso, Evelyn seguia com seu tratamento. A cada nova sessão de terapia, reconstruía fragmentos da antiga identidade. Em um momento comovente, disse a terapeuta: "Eu lembro do cheiro do travesseiro da minha casa, era lavanda. Ele tentou substituir isso por mofo, mas eu ainda sinto lavanda." Esses pequenos resgates sensoriais eram as chaves para sua cura. Mark voltou a trabalhar, em regime parcial, dando palestras sobre resiliência e reconstrução emocional. Tornaram-se, de certa forma, vozes de um trauma coletivo, representações vivas do que pode ser superado, mesmo após o abismo. E você? Acha que conseguiria manter sua identidade em meio à loucura? Ou também acabaria acreditando que o mundo lá fora não existe? O canal É Curioso voltou a receber milhares de mensagens após a primeira exibição da história deste casal. Comentários emocionados, relatos de pessoas que viveram abusos emocionais semelhantes, e perguntas desesperadas: como saber se estou vivendo algo parecido? O que fazer se alguém próximo começa a controlar tudo o que faço? Essas perguntas não têm respostas simples. O caso de Mark e Evelyn é extremo, mas a raiz do problema, a manipulação emocional, está mais presente na sociedade do que imaginamos. Ela pode começar com pequenos controles: onde você vai, com quem fala, o que veste. Depois evoluir para isolamento, medo, dúvida sobre si mesmo. Quando a vítima percebe, já está presa, não por correntes, mas por palavras. Os especialistas reforçam que o primeiro passo para escapar desse ciclo é reconhecer os sinais. Se você sente que perdeu o direito de decidir por si, se tem medo de desagradar alguém a ponto de sacrificar sua liberdade, talvez seja a hora de buscar ajuda. A história de Mark e Evelyn é um alerta, não só sobre sequestros físicos, mas sobre os cárceres emocionais que podem ser construídos dentro de relacionamentos aparentemente normais. E você, está mesmo livre? Já parou para pensar se tudo o que vive hoje é escolha sua, ou imposição de alguém? Hoje, Mark e Evelyn vivem sob nova identidade, em outro país, longe da cidade onde tudo aconteceu. Tem contato restrito com familiares e amigos próximos. Não por vergonha, mas para preservar a sanidade. Escolheram o anonimato como o último gesto de controle sobre suas próprias vidas. Evelyn ainda luta com lapsos de memória, mas melhorou consideravelmente. Ela aprendeu a cozinhar novamente, a plantar ervas no quintal, a ouvir música sem medo. São atividades simples, mas que simbolizam liberdade. Mark diz que, todas as noites,
fecha os olhos e tenta lembrar como era a vida antes do sequestro. Às vezes, consegue. Outras, tudo se torna nebuloso. Mas em todas as ocasiões, ele repete para si: estamos vivos. E isso já é vitória. A cabana onde ficaram presos foi demolida, mas o lugar virou um símbolo. Moradores locais plantaram árvores no local, criando um bosque de silêncio. Uma pequena placa foi instalada, sem nomes, sem datas. Apenas uma frase: aqui renasceu a esperança. E você? Já pensou que a maior prisão pode não ter muros, e sim palavras? Que o maior cárcere pode ser aquele que você não vê, mas sente todos os dias? A história de Mark e Evelyn vai muito além de um caso de sequestro. É um retrato profundo e angustiante da vulnerabilidade humana diante do poder manipulador. É sobre como a mente pode ser sequestrada antes mesmo do corpo, e como o medo, o amor e a solidão podem ser usados como armas. É sobre sobrevivência, mas também sobre reconstrução. Sobre os limites da sanidade e o poder da verdade. Neste canal, buscamos sempre trazer histórias que provoquem reflexão. E por isso, deixamos uma última pergunta para você. Se um dia acordasse e percebesse que toda a sua realidade foi construída por outra pessoa, o que faria para se libertar? Se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Já viveu algo parecido? Conhece alguém que passou por manipulação emocional? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a abrirem os olhos. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal É Curioso, e até a próxima história real que vai mexer com seus sentimentos mais profundos.